Você sabia que muitos dos eventos mais importantes da história moldaram o mundo que conhecemos hoje? Desde os primórdios da civilização humana, cada evento, cada descoberta e cada conflito contribuíram para a formação do nosso presente. De civilizações antigas que desapareceram misteriosamente, passando por conquistadores que mudaram o rumo de continentes inteiros, até revoluções e quedas de impérios. Cada um desses eventos deixou um legado duradouro, influenciando culturas, fronteiras e modos de vida. Hoje, vamos explorar 6 desses momentos históricos que deixaram marcas profundas. Vamos mergulhar nas histórias fascinantes e, muitas vezes, trágicas que moldaram o curso da humanidade. Prepare-se para uma viagem no tempo com o desaparecimento da civilização maia, um dos maiores mistérios arqueológicos. Como uma sociedade tão avançada pôde desaparecer tão repentinamente? As conquistas de Alexandre, o Grande, que em poucos anos criou um dos maiores impérios da história, espalhando a cultura helenística por vastas regiões. A queda do Império Romano, um evento que marcou o fim de uma era e o início da Idade Média. A Revolução Industrial, que transformou sociedades agrárias em potências industriais. E Napoleão Bonaparte, cuja ambição e estratégias militares mudaram a face da Europa. E, finalmente, a queda do Muro de Berlim, um símbolo poderoso do fim da Guerra Fria e da reunificação de um continente dividido. Cada um desses eventos nos ensina lições valiosas sobre poder, resistência e mudança. A civilização maia floresceu na Mesoamérica por séculos, construindo cidades grandiosas e desenvolvendo um calendário preciso. Mas, no século IX, muitas de suas cidades foram abandonadas, deixando os historiadores perplexos. O que teria causado o declínio dessa civilização tão avançada? Existem várias teorias, desde mudanças climáticas até guerras internas e fome. Apesar disso, os descendentes dos maias continuam vivos na América Central, preservando parte de sua cultura e tradições. O desaparecimento dos maias permanece um dos grandes mistérios da história. Alexandre, o Grande, foi um dos maiores líderes militares da história. Aos 20 anos, ele começou sua conquista do mundo conhecido, criando um império que se estendia da Grécia ao Egito e até a Índia. Ele não apenas conquistou terras, mas também difundiu a cultura grega, promovendo a mistura de diferentes tradições e saberes. Infelizmente, Alexandre morreu jovem, aos 32 anos, e seu império logo se fragmentou. Mesmo assim, seu legado cultural e militar continuou a influenciar o mundo por séculos. O Império Romano foi um dos mais poderosos da história, mas, no século V d.C., começou a ruir. Ataques bárbaros, crises econômicas e disputas internas enfraqueceram o império. Em 476 d.C., o último imperador romano foi deposto, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. Com sua queda, a Europa entrou na Idade Média, uma era de fragmentação política. No entanto, as contribuições culturais, legais e arquitetônicas de Roma continuaram a moldar o mundo por milênios. No final do século XVIII, a Revolução Industrial transformou completamente o modo como as pessoas viviam e trabalhavam. Na Inglaterra, máquinas substituíram o trabalho manual, e fábricas começaram a produzir em massa. Essa mudança trouxe crescimento econômico, mas também novos desafios, como a exploração de trabalhadores e condições de trabalho perigosas. A Revolução Industrial foi um marco que deu início à Era Moderna, mudando para sempre a forma como a sociedade funciona. Napoleão Bonaparte, nascido na Córcega em 1769, foi uma das figuras mais influentes e controversas da história europeia. Desde jovem, ele demonstrou um talento excepcional para a liderança e a estratégia militar, o que o levou a ingressar na Academia Militar Francesa. Sua ascensão meteórica começou durante a Revolução Francesa, um período de grande tumulto e mudança na França. Após ascender ao poder durante a Revolução Francesa, Napoleão se tornou imperador da França e lançou uma série de campanhas militares conhecidas como as Guerras Napoleônicas. Essas campanhas não só expandiram o território francês, mas também mudaram a face da Europa para sempre.
Napoleão era um mestre da tática e da logística, e suas vitórias em batalhas como Austerlitz e Jena consolidaram sua reputação como um dos maiores comandantes militares da história. Sob seu comando, a França conquistou grandes partes da Europa, incluindo Itália, Espanha, Holanda e até partes da Alemanha. Ele reorganizou os estados conquistados, implementando reformas administrativas e jurídicas que refletiam seus ideais. No entanto, essas conquistas também trouxeram resistência e alianças contra ele, levando a uma série de conflitos prolongados. Napoleão também implementou reformas significativas, como o Código Napoleônico, que influenciou sistemas jurídicos ao redor do mundo. Este código estabeleceu princípios de igualdade perante a lei, direitos de propriedade e a secularização do Estado, e ainda serve como base para muitos sistemas jurídicos modernos. Além disso, ele reformou a educação, a economia e a administração pública, deixando um impacto duradouro na sociedade francesa. No entanto, sua ambição o levou a cometer erros graves, como a desastrosa invasão da Rússia em 1812, que resultou na perda de grande parte de seu exército. A campanha russa foi marcada por condições climáticas extremas, falta de suprimentos e a tática de terra arrasada dos russos, que devastaram as forças napoleônicas. Este fracasso marcou o início do declínio de seu império. Após sua derrota em Waterloo, em 1815, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Mesmo assim, seu legado permanece até hoje. Napoleão é lembrado não apenas por suas conquistas militares, mas também por suas contribuições duradouras para a administração, a lei e a cultura. Monumentos, estátuas e livros de história continuam a celebrar e debater sua vida e impacto, mantendo viva a memória de um dos líderes mais fascinantes da história. O Muro de Berlim foi um dos maiores símbolos da divisão entre o bloco comunista e o capitalista durante a Guerra Fria. Construído em 1961, ele separava famílias, amigos e uma nação inteira. O muro não era apenas uma barreira física, mas também um símbolo de opressão e controle. Guardas armados patrulhavam a fronteira, e qualquer tentativa de fuga era severamente punida. A vida em Berlim Oriental era marcada pela falta de liberdade e pela vigilância constante do governo. Em 9 de novembro de 1989, o mundo assistiu com emoção enquanto o muro que dividia Berlim por quase 3 décadas finalmente caía. Multidões se reuniram, derrubando a barreira com martelos e picaretas, celebrando a liberdade recém-conquistada. A queda do muro foi transmitida ao vivo para milhões de pessoas ao redor do mundo, tornando-se um dos momentos mais icônicos do século XX. A alegria e a esperança eram palpáveis nas ruas de Berlim. Este evento marcou o fim da Guerra Fria e simbolizou o início de uma nova era política na Europa, culminando na reunificação da Alemanha e na dissolução do regime soviético. A reunificação alemã, que ocorreu oficialmente em 3 de outubro de 1990, foi um processo complexo e desafiador, mas também um momento de grande celebração e esperança para o futuro. A queda do muro também inspirou movimentos de liberdade em outras partes do mundo, acelerando o colapso de regimes autoritários. A queda do muro representou um triunfo da democracia e da liberdade. As pessoas celebravam nas ruas, pintando mensagens de paz e esperança nos restos do muro. Este evento histórico não apenas mudou a Alemanha, mas também teve um impacto profundo em todo o mundo, simbolizando a vitória dos valores democráticos sobre a opressão. A memória da queda do Muro de Berlim continua a inspirar gerações na luta pela liberdade e pelos direitos humanos. Esses foram os momentos históricos que moldaram nosso mundo. Do desaparecimento dos maias à queda de impérios, cada evento teve um impacto profundo na história. Fique ligado para mais vídeos que irão te levar por essa fascinante viagem no tempo.